Olá, meu nome é Cleberson e eu sou acadêmico de Química da UEMS e participante do PIBID. O intuito desse vídeo é explicar para vocês como resolver a avaliação diagnóstica que a professora Juliana passou. Vamos começar pela questão número 1, que é para enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira, escolhendo a opção correspondente. Então aí nós temos a mistura e os métodos de separação. E depois de feita a numeração aí, que é correspondente, né, a gente vai ter a opção desejada. Então se a gente for analisar, né, o método de separação do petróleo, ele é feito através de uma destilação fracionada. Haja vista que o petróleo ele é composto por vários tipos de líquidos e cada um desses líquidos tem um ponto de ebulição distinto, certo? Então é feito a partir de destilação fracionada. Nós vamos ter lá o item 1, né, relacionado à destilação fracionada, certo? Da mesma forma, tá? O álcool e a água também é feito por meio de destilação. A diferença é que, como são apenas dois líquidos, nós vamos ter a destilação simples, tá? Então o item 3 ali relacionado à destilação simples, certo? Por consequência aí, ferro e enxofre, né, basta a gente analisar que o único método, né, utilizado para separar o ferro de qualquer coisa seria a separação magnética, né? Então ferro e enxofre, separação magnética, e o item 4 relacionado, né? E o item 2, óleo e água, né, é a separação feita pelo método de decantação, né? E por último aí a água e a areia, que é feita pelo método de filtração, né? Após feita aí a conexão aí de números correspondentes aí a cada método de separação, a gente vai ter a resposta aí na letra E, tá? 3, 5, 4, 2 e 1. Para responder a questão número 2, bastava dar uma breve olhada na tabela periódica, que vocês já conseguiriam encontrar aí os devidos grupos, tá? E assim conseguiriam fazer a relação da coluna 1 com a coluna 2. Então basicamente ficaria assim, ó: os gases nobres são pertencentes ao grupo 8A, os metais alcalinos, o grupo 1A, os metais alcalino terrosos no grupo 2A, os calcogênios no grupo 6A e os halogênios no grupo 7A. Então, se desse uma pincelada bem rápida lá na tabela periódica, vocês conseguiriam verificar apenas de olhar a tabela. Questão 3. Para responder a questão 3, vocês deveriam analisar a regra do octeto, certo? Então, se a gente for observar, o DDT, ele é da família 17, portanto, ele possui 7 átomos na camada de valência e ele necessita apenas de um para se estabilizar. Então, seguindo aí as alternativas que nós temos, a resposta B, 7 elétrons, é a que mais se enquadra naquilo que está pedido na questão. Então, basta seguir o que foi explicado pela regra do octeto. Na questão 4, nós também vamos seguir o que reza a regra do octeto, né, que nos diz que para ficar estável, o átomo do elemento deve ficar com 8 elétrons em sua camada de valência, adquirindo dessa forma a configuração eletrônica de um gás nobre. Se a gente for analisar ali, a gente tem a letra S ali, que se refere ao enxofre, e a letra K, que se refere ao potássio. Então o enxofre, ele possui 16 elétrons, o que dá a seguinte configuração eletrônica no estado fundamental: 2, 8, 6. Isso significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência, precisando receber mais 2 elétrons
para dessa forma ficar estável. Já o potássio ele possui 19, né, fazendo a seguinte configuração eletrônica: 2, 8, 8, 1. Como ele tem um elétron na camada de valência, ele tende a perder esse elétron para ficar com a camada anterior, que já tem 8 elétrons, ficando assim com 8 elétrons na camada de valência. Se a gente analisar as respostas abaixo ali, a que mais se enquadra no que eu acabei de explicar é a letra A. Então, o enxofre recebe 2 elétrons e o potássio cede 1 elétron. A questão número 5 ela é justificada pela seguinte situação. As substâncias aí são formadas por ametal mais ametal, que é igual covalente e geometria linear. Nesses dois exemplos que eu tenho abaixo aí, vocês conseguem observar que a geometria ela fica linear, ou seja, em formato de linha. Então, dentro dessa explicação, a resposta mais próxima que a gente tem é a letra D, que ambas possuem duas ligações covalentes dadativas. A questão número 6, ela nos faz pensar qual que é o ácido, né, que tem dentro do estômago, que pode provocar essa azia, queimação, a ronquidão ou mesmo a dor torácica. Então, a resposta mais próxima da realidade da pergunta é a letra C, HCl e ácido clorídrico. O HCl é o ácido clorídrico. Como a pergunta se refere à fórmula e o nome do ácido, nós temos aí a correspondência de um com o outro. Então, quando o paciente está com esse problema de refluxo, provavelmente ele tem excesso de ácido clorídrico e ele deve consumir bases para que ele consiga equilibrar a reação química e transformar esse ácido que está sendo produzido em excesso em uma base que torna o ambiente estomacal com um pH menos agressivo ao seu organismo. Para responder a questão 7, vocês deveriam se lembrar que a força básica ela está relacionada ao grau de dissociação da base. Nesse caso aí, o NaOH, que é o hidróxido de sódio, ele dissolve-se quase que completamente, portanto ele é uma base forte. E o MgOH2, que é o hidróxido de magnésio, ele possui baixo grau de dissociação, portanto ele é uma base fraca. Então, se a gente for analisar aí, para responder essa pergunta, para desentupir um cano de cozinha e combater a acidez estomacal, então a gente vai ali na letra B, NaOH e MgOH2, que é, como eu já tinha dito, o hidróxido de sódio e o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio ele é muito usado assim para combater a acidez estomacal, como eu já tinha explicado na questão anterior. A gente precisa de base, uma base mais fraca, para combater o ácido. Já o NaOH, ele é um hidróxido, mas ele possui uma forte acidez assim, e ele consegue corroer muitas coisas, certo? Por isso ele é utilizado aí para desentupir canos e para dissolução de algumas outras coisas. Espero que eu tenha podido ajudar vocês aí em mais essa etapa. Se eu não me fiz entender, eu me coloco à disposição aí para resolução de qualquer dúvida que tenha ficado. Basta nos procurar aí nos canais aí disponíveis para o atendimento de dúvidas aí que nós temos aí via tanto o WhatsApp quanto o Instagram. Basta nos enviar as dúvidas, que dentro do possível eu vou estar tirando para vocês aí. Obrigado a todos. Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horário vocês vão estar vendo o vídeo. Até mais.